Muito bem, vamos abrir Romanos 8, 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Glória a Jesus. Muito bem. O Aldemar já orou, tem orado e tomo posse dessa oração agora. E o tema da nossa palavra é os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Amém? O sofrimento do presente e a glória do porvir. Meus irmãos, a título de introdução, eu quero dizer aos irmãos que nós devemos fazer sempre duas leituras. A primeira leitura que devemos estar sempre fazendo é a leitura dos acontecimentos atuais. Às vezes ficamos indiferentes diante de tudo o que tem acontecido. Diante dos acontecimentos globais, mundiais. Às vezes é necessário atentarmos para o que tem acontecido, o que está acontecendo. Em toda a face da terra tem acontecido desastres terríveis como nunca tem acontecido. Porque sempre houve desastre, enfermidades, doenças, epidemias, pandemias. Mas os irmãos perceberam a intensidade do que vem acontecendo ultimamente? Meus irmãos, eu estava observando a dificuldade que nós temos, até mesmo em hospitais particulares. Não é só hospital público hoje não, o caos não está em hospitais públicos, não, nos particulares também. Tem vezes que a gente vai marcar uma consulta no hospital particular, meus irmãos, é daqui 30 dias, daqui 40 dias. De primeiro não era assim. Não, tem vaga para amanhã. Agora tem vaga para 1 mês, 2 meses, dependendo da especialidade. Está lotado. Há um caos, um congestionamento terrível na saúde. Devemos estar atentos a essas leituras. A outra leitura que devemos fazer é a leitura do que a Bíblia fala sobre tudo isso. O que é que a palavra de Deus diz a respeito de todos esses acontecimentos? Nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, como leitores da palavra, devemos sempre estar olhando o que a Bíblia diz sobre esses acontecimentos. Nós estudamos Mateus 24, ou seja, o livro de Mateus. E uma das palavras aqui que Valdemar ministrou foi a respeito desses acontecimentos, lá no capítulo 24, onde fala sobre terremotos, maremotos, epidemias, fomes, enfermidades. Sempre tem acontecido, mas nos últimos tempos está de uma forma absurda. E a palavra de Deus diz o quê?
lá em Mateus 24, verso, não sei se é 33, Jesus disse o seguinte: aprendei com a parábola da figueira. Quando seus ramos brotam, quando as folhas começam a aparecer, está próximo o verão. Sabei também, quando tudo isso estiver acontecendo, está próximo às portas. Então devemos sempre fazer essas duas leituras. Mas, meus irmãos, voltando para o nosso texto, Paulo deixa claro nesse texto duas realidades que nós iremos ver nessa noite. E a primeira realidade é a realidade dos... Repetem comigo. A realidade dos sofrimentos. Existe uma teoria, meus irmãos, da prosperidade que tem surgido na face da terra por todos os lados, negando o sofrimento, dizendo que muitas vezes o sofrimento é consequência do nosso pecado. Eu estou dizendo pecado pessoal. Ah, cometeu pecado, está sofrendo por isso. Meus irmãos, devemos tirar isso da cabeça. Eu quero fazer três esclarecimentos sobre a realidade do sofrimento. Primeiro, todos, de alguma forma, sofreu, está sofrendo ou vai sofrer por algum motivo. No verso 18, o que Paulo diz? Verso 18, porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Paulo está dizendo aqui, pastor Manuel, que existe sofrimento no tempo presente. É um sofrimento para mim, para você, para todos na face da terra. É crente, é descrente, é aquele que é certo, aquele que é errado. Todos, de alguma forma sofreu ou vai sofrer, de alguma forma vai ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Essa teoria que vem para a igreja, que acaba os seus sofrimentos, é uma teoria falsa, uma pregação falsa. Aqui nessa terra não tem tempo bom, não tem tempo sem sofrimento, não! Saiba disso. Não esqueça de uma mensagem que foi pregada lá na outra igrejinha ainda. Tem tempo, mas ela está na memória. Ivanês ministrou. E depois ministrou aqui também. Não foi, Ivanês? A respeito da realidade dos sofrimentos. Meus irmãos, o sofrimento é para mim, é para você, é para todos. Tem pessoas que às vezes dizem, nossa, assim na minha sofrer. Ou, nossa, parece que eu nasci para sofrer. Já viu alguém dizer isso? Sofri quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, e agora estou velho e estou sofrendo. Meus irmãos, há o sofrimento para todos. É lógico que um sofre de um jeito, outro sofre de outro jeito, mas todas as pessoas sofrem na face da terra. Todos têm um tipo de sofrimento. Às vezes alguns sofrem mais na alma, outros sofrem mais no físico, no corpo, mas tem sofrimento. É desse jeito. Hoje tem sofrimento de todo jeito, até quando está engordando está sofrendo. Até quando está emagrecendo, está sofrendo, né, Tiago? Às vezes a gente peleja, mas Tiago peleja para pegar uma gordurinha. Né? Mas não tem jeito. Olha a dificuldade, né, Tiago? Glória a Deus por isso. Há muito tempo atrás, eu fui na farmácia, cheguei lá e falei para a farmacêutica, escuta, eu estava sentindo muito magro, né? Estava até começando a ter um complexo de magreza. Porque tirar foto de jeito só sai o nariz. Né? Então tem que tirar foto de frente. Aí meus irmãos, falei, você tem um remédio aí para engordar, não? Era uma irmã. A irmã olhou para mim, irmão Milton, remédio para engordar? Irmão, você não está pensando não, irmão. A dificuldade que as pessoas têm de emagrecer. Me deu uma bronca. Não comprei o remédio, não. Ainda bem, né? Eu estou vendo tantas pessoas sofrer experiência em casa. Larga para lá, né? Mas todos, meus irmãos, de alguma forma, meus irmãos, estão sofrendo. E o que Jesus disse lá em João 16, 33? No mundo passareis por
aflições. Se você não passar, alguma coisa está errada na sua vida. Mas todas as pessoas passam por aflições, de alguma forma. Meus irmãos, não tem jeito. O sofrimento, meus irmãos, vamos tentar ser rápido aqui, porque senão é igual a história do pregador que estava pregando, estava demorando demais, né? Aí ele estava contando a história, dizendo que ia na fazenda e foi de bicicleta, chegou lá, o pneu da bicicleta furou, ele arrumou uma câmara de ar e está enchendo aquela câmara de ar. E está enchendo a câmara de ar. Aí o pastor, irmão, rápido. Encher rápido, né? Mas, então, vou tentar ser um pouco mais rápido. O sofrimento, meus irmãos, vem muitas vezes por 3 motivos. Primeiro, consequência do pecado. Meus irmãos, o homem pecou. Não era para acontecer isso. O homem Adão estava onde? No paraíso. Sem doença, sem enfermidade, sem dor, sem angústia, sem tristeza, sem gordura, sem magreza, aquela coisa maravilhosa. De repente, o homem peca. Oh, Deus do céu! Mas essa consequência desse pecado, Gênesis 3,17, maldito é o mundo por causa do seu pecado. Então, por causa desse pecado, meus irmãos, passou sofrimento a todos na face da terra. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, consequência das más atitudes do homem. Hoje, o próprio homem procura, ou está, irmão, com atitudes que o leva ao sofrimento, que leva à enfermidade, à angústia. Hoje o próprio homem está cavando a sua cova. De várias formas, meus irmãos. Esse dia eu estava pensando a respeito, uma questão simples da alimentação. Já perceberam, William, a questão dos alimentos? Deveria aplicar na alimentação, fazer o alimento o mais puro, o mais saudável possível, não é? Mas hoje, tudo que puder colocar nos alimentos em prol disso aqui, ó, dinheiro é colocado, não é verdade? Eu estava estudando há um tempo atrás a respeito do micro-ondas. Não sei se você estudou a respeito do micro-ondas. Foi feito, meus irmãos, uma campanha na época para não deixar que o micro-ondas fosse fabricado. Por causa das suas ondas, que quando é colocado o alimento ali, quebra as fibras do alimento e traz uma contaminação, provocando a possibilidade de provocar câncer nas pessoas. Mas a indústria do comércio venceu. E hoje quase em todas as casas tem. Agora eu digo para você, quanto menos você puder usar, melhor. Porque as ondas que tem ali, elas quebram as fibras do alimento. E há uma possibilidade muito grande de trazer o câncer. Meus irmãos, tanto alimento gostoso, um chocolate da Cacau Show, chega lá, qualquer chocolate, a não ser aqueles amargos, né? Mas, meus irmãos, o chocolate, um sorvete, quanto é gostoso, uma Coca-Cola com a carne assada, que trem bom, gente, mas é veneno puro. E nós, ó, para dentro. Tomamos muitas vezes, lógico que a gente tem que corrigir, eu mesmo estou procurando corrigir. Dificilmente, vocês podem até me ver um dia tomando, mas dificilmente eu tomo. Né? Tem tentado corrigir, e nós temos que tentar corrigir. E há outro motivo que traz o sofrimento, consequência de nossas próprias atitudes, atitude de cada um de nós. Muitas vezes, nós mesmos procuramos as nossas doenças, procuramos o nosso sofrimento. Vou contar a história de uma pescaria aqui, meus irmãos. Nossa, tem tanta história de pescaria aqui que tem que ser rápido. Teve um dia, foram uns colegas lá em casa me chamar para pescar. Falei, rapaz, a gente não deve ir não, está chovendo muito. Não, bora, rapaz, não vamos, não vamos. Aí a gente acaba querendo ir, fui. Quando cheguei lá, meus irmãos, o rio estava começando a encher. Tinha chovido muito, na época de chuva. Naquela época eu caçava muito, agora parei.
Não caço mais, está proibido, não é correto, parei de caçar. Só dou umas pescadinhas, né, de vez em quando, só de vez em quando, dia sim, dia não, um de vez em quando. Mas aí, caçada, acabou. E naquela época eu caçava muito. E eu tinha canoa, tinha um motor, e os colegas me chamam, vamos? Rapaz, não vamos não, vamos. Chegando lá, o rio enchendo. Olha, o rio está enchendo, é melhor nós ir embora. Ah, tá aqui, vamos embora. Entramos dentro do rio, colocamos a canoa, motor e estamos indo no rio acima. Quando a gente chega numa certa cachoeira, era uma cachoeira, tinha uma correnteza muito brava, e ela estava muito mais brava ainda, foi o bico da canoa e a água entrou por dentro da canoa, era mais ou menos às 11 horas da noite, a canoa foi aonde? Lá para o fundo da água. Quando eu dei por mim, eu estava com a corda do motor, né, a corda do tanque do motor enrolada no pescoço, no fundo da água. Ainda bem que a gente já tem a tranquilidade, né, de estar dentro d'água, 11 horas da noite, com a água suja. Nadei para cima e fui para o beiro do barranco. Os outros colegas desceram rio abaixo. Um estava de colete e, de repente, danou a gritar, e aí, fulano, está vivo? Eu estou, e você? Lógico, eu estou falando com você. Ué. E aí foi aquela gritalhada. Eu fiquei de um lado do rio e eles ficou do outro lado. Do outro lado tinha um morador lá, viu aquela gritalhada, chegou lá, deu socorro para eles. E eu fiquei do outro lado, não ia atravessar o rio cheio, né, no nada. Aí eu tinha pego minha sacola de roupa, eu sempre vou prevenido, e mar num saco enxuto, o saco boiou, peguei, fui para a beira da praia, deitei lá e dormi até no dia cedo. Mais ou menos uns 5 metros assim, distante da praia. Quando não foi no outro dia, a água do rio já estava lambendo meus pés. Eu não vi durante a noite, dormi, porque para mim não importa. Aonde eu deitar, eu durmo. Se eu deitar aqui, eu já estou dormindo. Qualquer lugar eu durmo, meus irmãos. Oh, glória a Deus, tem uma facilidade disso. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as nossas escolhas trazem o quê? Sofrimento. Perdi canoa, perdi motor, perdi tanta coisa, a traia de pesca. Depois, meus irmãos, tinha que vir de a pé, atravessar o rio de... Nossa, que dificuldade. Vou nem contar tudo, senão já o tempo não dá. Mas, meus irmãos, primeiro esclarecimento, todos, de alguma forma, sofrem ou vão sofrer. Segundo esclarecimento, toda criação também sofre e geme. Verso 22, o que diz? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, vemos em toda parte, em todo o mundo, o grito da natureza. Temos visto ultimamente no Rio Grande do Sul, não é? A natureza clamando, a natureza gemendo, gritando em toda parte, em todo lugar do mundo, em todo o país. Meus irmãos, há terremoto, há maremotos, há ciclone, de todas as formas. A natureza está gritando, clamando. Estava vendo um vídeo que fala lá sobre o rio, um poema. Não sei se alguém viu aqui, falando sobre o rio lá no Rio Grande do Sul, dizendo, eu só queria passar. Alguém viu? Né? Eu só queria passar, onde fala dos entulhos, dos lixos que são lançados, dos esgotos que são lançados nos rios. Os rios estão clamando, a natureza está gemendo. E diante desse gemido, meus irmãos, muitas vezes o que acontece? Catástrofe, dores, doenças e sofrimento. Eu acabei de dizer agora, Gênesis 3,17. O que diz Gênesis 3,17? Veja o verso 20 desse versículo nosso. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Meus irmãos, a criação feita por Deus, não queria fazer isso. Os rios não queriam fazer isso. As águas não queriam fazer essa inundação, essa destruição, essa catástrofe tão grande. Mas você viu esse versículo aqui? Preste bem atenção. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E quem é que sujeitou?
toda a criação a tudo isso? Gênesis 3, 20. Maldita é a terra por sua causa. Deus disse isso a quem? A Adão. Adão. Então, meus irmãos, não culpemos governo tal, não culpemos fulano de tal. Isso é a consequência, meus irmãos, de um pecado acontecido. A criação está gemendo. Uma pessoa disse um dia: o juízo de Deus está ali naquele estado. Preste bem atenção. Não existe juízo de Deus ainda. Estamos vivendo no período da graça. Juízo de Deus não é para cristão, juízo de Deus não é para crente. Ali está sofrendo o crente, está sofrendo o descrente. Ali está sofrendo o certo, o correto e o perverso. É todos. Não existe juízo ainda. Estamos vivendo na dispensação da graça. Então, quando vier o juízo, nós, os servos de Deus, estaremos livres dele. O Senhor Jesus há de poupar os seus filhos do juízo. No momento, todos nós, estamos colhendo consequência do pecado, das falhas, do pecado originado por Adão, das falhas do homem em si e também das consequências que o homem pratica no seu dia a dia. Consequência. Muito bem, toda a criação geme, é o segundo esclarecimento. Terceiro esclarecimento, meus irmãos, sobre o sofrimento. Estamos no cativeiro da corrupção. Veja o verso 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Verso 23. E não somente ela, mas também nós. Tanto a criação, tanto nós, estamos aonde? No cativeiro. Estamos presos, pastor Roberto. Não tem como. Meus irmãos, aqui na terra, Gustavo, não tem como você fugir. Para onde você for. Você pode ir em qualquer local. Né? Mas você vai sofrer consequências. Você vai sofrer dificuldades. Você vai passar penalidades. Meus irmãos, estamos no cativeiro. O que é cativeiro? Prisão, escravidão. Estamos presos aqui por enquanto, aqui nesse lugar. Não tem como sair. E a Bíblia diz cativeiro da corrupção. O que é corrupção? Deteriorização, decomposição. Este mundo está deteriorado. Não tem como. Às vezes se reúne aí, meus irmãos, os chefes de Estado para resolver os problemas climáticos, vocês já viram, não é? Ótimo, muito bom, pode até amenizar, mas vai resolver? Nunca vai resolver, nunca. Que o problema está no pecado, estamos no cativeiro. Meus irmãos, e a criação também lá está. É como se a criação estivesse aqui no cativeiro e os filhos de Deus ali também. A criação está aguardando que os filhos de Deus sejam libertos para que ela também seja liberta. Quando os filhos de Deus forem libertos, toda a natureza também será liberta. Amém, meus amados? Então não adianta. Não adianta. O sofrimento vem para mim, para vocês, para todos nós. Até num lazer. Meus irmãos, você vai brincar. Já percebeu isso? Às vezes você vai num lazer, numa programação de lazer, você sofre, você passa dificuldade. Meus irmãos, um dia eu fui pescar, que é o meu lazer, né? Tem que contar. Nós descemos rio abaixo, meus irmãos, de motor, mais ou menos daqui em Trajanópolis. Só que a nossa barraca ficou cá em cima. E nós descemos rio abaixo, daqui mais ou menos em Trajanópolis. Quando era mais ou menos 8 horas da manhã, quando nós chegamos lá embaixo, no final, que fomos voltar, sabe o que tinha acontecido? O motor estragou. Agora vocês imaginam, subir rio acima, numa distância mais ou menos de Trajanópolis até Padre Bernardo, pegando nas galhas, cheio de espinho na beira do rio, puxando a canoa na maior dificuldade. Saímos 8 horas de onde nós estávamos, chegamos lá na barraca 3 horas da tarde, quase 4.
sofremos até, com as mãos inchadas, pescoço inchado, na maior dificuldade. Cheguei lá, né, subi no morro bem alto lá, enchi de carrapato, aqueles carrapatinhos titim. Nossa, olhava assim, é tudo vermelho. Não sabia nem coçar, onde coçar. Coçava até no joelho. Todo lado tinha coceira, meu irmão. Nunca vi de jeito. Aí pegava uma varinha, batia, caía 10, ficava 1000. Meus irmãos, subi lá em cima do morro, liguei, traz uma peça para o motor. O rapaz, com muita dificuldade, trouxe a peça, coloquei no motor, porque estava combinado descer rio abaixo, bem para baixo. Coloquei no motor, quando escureceu, nós ia descer de noite. Descemos noite abaixo. O rio abaixo, de noite. Beleza. Meus irmãos, quando chega mais ou menos no fundo do Montalvão, o motor estraga de novo. Misericórdia. Era o dia. Era o dia da dificuldade. Aí como é que vai? De noite. Não ia nem para baixo, até podia ir, mas com remo só como é que desce? Estava muito longe de nós sair. Para cima não tinha jeito, para baixo estava muito longe. Saí no meio do mato de novo. Fui procurar um vizinho que tinha lá no fundo do Montalvão. Até que eu bati na porta lá, nem lembro que hora. Ô, de casa! Quem vai atender lá no mato, meus irmãos, uma hora dessa? Aí eu falei, é o Milton do Correio, que todo mundo conhece, Milton do Correio, né? É o Milton do Correio, estou precisando de ajuda. É o senhor, seu Milton? É eu, estou precisando de ajuda aqui. Aí a pessoa saiu, me conhecia, eu tive que ligar para alguém aqui em Padre Bernardo, que sabia onde eu estava, para pedir a chave do fazendeiro para ir lá buscar. Pensa, que hora que eu cheguei aqui? Quase amanhecendo. Meus irmãos, até no lazer a gente sofre. Até no lazer a gente passa dificuldade. Um dia chegou o filho, foi pescar, o pai e o filho, né? Aí, de repente, chega o pai e o filho no outro dia. E o filho, meus irmãos, com a cara desse tamanho, a orelha inchada, entende? A cara toda inchada, meus irmãos. E a mãe, de repente, filho, o que é isso, filho? Mãe, foi um marimbondo. Ele te ferrou. Não, mãe, não deu tempo. O pai matou ele com um remo. Agora não sabe se foi pior a remada ou o marimbondo. Meus irmãos, mas nós sabemos que há sofrimento, mesmo no lazer, há sofrimento em todas as áreas da vida. E o sofrimento não é só para você, não. O sofrimento é para todos. Não lastime quando estiver sofrendo. Meus irmãos, falando em marimbondo, eu já levei tanta ferrada. Um dia eu levei uma ferrada aqui, outra aqui, fora essa que aconteceu comigo, Zequinha. Essa o pastor meio já contou. Mas foi tanta ferrada no marimbondo, mas vamos parar com os marimbondos para lá, vamos para a palavra, né? Meus irmãos, então, a primeira realidade é a realidade dos sofrimentos. Não tem como fugir, né? No mundo passareis por aflições. Só que tem outra realidade que Paulo deixa clara aqui. Paulo deixa clara uma outra realidade. A realidade das glórias do... Como é que está aí? A realidade das glórias do porvir. Quem pode dizer amém? Você está sofrendo, você está passando dificuldade, passando lutas, mas saiba, existe um lugar de glória à espera para o cristão. 5 esclarecimentos também. E o primeiro é esse: há um lugar de glória à espera do cristão. Paulo começa a dizer o seguinte, verso 18, veja só. Para mim, tenho por certo. Paulo tinha certeza, aquela certeza absoluta desta glória que há de vir sobre a face da terra. Paulo tinha essa convicção, essa certeza, meus irmãos, da existência desse lugar maravilhoso, dessa paz maravilhosa. Segundo esclarecimento, precisamos alimentar essa expectativa em nossos corações. Verso 19 diz o quê?
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, a criação está gemendo, é um gemido de clamor, venha, Maranata, venha, Senhor Jesus. E nós devemos, meus irmãos, ter essa expectativa. Você já teve expectativa de ter seu filho? Do nascimento de uma criança? Você já teve a expectativa de comprar um carro novo? Você já teve a expectativa de ter uma casa nova, ou de uma nova casa, uma casa diferente? Eu já passei por tudo isso, mas a maior expectativa é a expectativa do céu. Os irmãos lembram da expectativa do templo? Maravilhoso aqui, quando estava formando o templo, aquela expectativa, né, do novo templo, como estava gostoso. Eu me lembro até que a Cida um dia, olhando, chegou aqui olhando, depois estava pronto, olhando o templo. Nossa, que coisa gloriosa, que maravilha. Até eu brinquei com ela: ô irmã, se você quiser ver a maior maravilha de Deus, é só olhar para mim. É lógico, brincadeira, né? Mas, meus irmãos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Até eu estava falando, quando fala lá a respeito das nossas escolhas, que muitas vezes escolhemos mal, eu estava lembrando de alguns casais de namorado, em que a namorada tem que ter cuidado, meus irmãos, para escolher corretamente. Existem alguns detalhes na vida do rapaz que precisa ser observado ou observada, e nem tem que analisar se realmente vale a pena encarar ou não. Devemos estar sempre atentos e saber escolher. Inclusive o Cláudio Duarte sempre fala, né? Sempre conta alguma experiência. Ele contando que a moça chegou para ele e falou: pastor, estou namorando. E não sei se é o caso, porque o rapaz bate muito na mãe dele. O que Cláudio Duarte disse? Você precisa casar, então, a mãe dele precisa parar de apanhar. Então, meus irmãos, fique atento. Quando for escolher, escolha com sabedoria, assim como minha esposa escolheu, meus queridos. Amém? Muito bem. Meus irmãos, continuamos. Precisamos alimentar essa expectativa em nossos corações. Terceiro, um dia esse corpo vai parar de sofrer. Amém? Verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Um dia este corpo será redimido. Quando se refere aqui à adoção de filhos, quando você recebe Jesus, você já se torna um filho. Quando Paulo fala aqui sobre essa adoção de filhos, ele está se referindo à conclusão ou o desfecho dessa adoção que vai acontecer após o arrebatamento. Certo, meus irmãos? Não quer dizer que você vai ser adotivo só quando for arrebatado, não. Mas a Bíblia diz: a todos quanto receberam, Deus lhe diz o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas esse desfecho, essa conclusão, como se estivesse assinando o papel, vai acontecer lá no céu, no arrebatamento. E nesse arrebatamento vai acontecer também a redenção do nosso corpo. Vai acabar a dor, vai acabar sofrimento, vai acabar a angústia. Acabou tudo! Como disse Galvão Bueno, acabou! Acabou! O pinto é nosso! Meus irmãos, nós vamos dizer: acabou! Acabou! O céu é nosso! Amém, meus queridos? Com aquela empolgação nós vamos gritar isso. Vai acabar. Saiba, a nossa salvação acontece em 3 tempos: passado, presente e futuro. Nós já estudamos isso, não foi? No passado nós somos salvos da condenação do pecado. Amém? No presente estamos sendo salvos do poder do pecado. Hoje é uma peleja, né? O pecado vem, quer dizer,
somos influenciados, aquele desejo forte para o pecado. E isso, meus irmãos, arde em todas as pessoas, um de uma forma, outro de outra forma, não tem jeito. Foi o que Deus disse lá para Caim: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu, você, todos nós, cumpre a cada um de nós dominar esse anseio. Então, no momento, estamos sendo salvos do poder do pecado. E, no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. É aí que nós vamos dizer: acabou, acabou, estamos livres, estamos libertos. Amém, meus amados? Quarto esclarecimento. Desfrutamos hoje um pouquinho daquilo que há de vir. Veja só o verso 23. Verso 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. É o 23, Milton. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Desfrutamos um pouquinho, meus amados, um pouquinho da glória celestial. No tempo de Israel, na época do povo de Israel, o que é que o povo de Israel tinha que levar para o templo? As primícias. Havia a festa das primícias. O primeiro era levado para o templo, para o sacerdote. No entanto, para nós, o Espírito Santo pegou um pouquinho que tem lá nos esperando e trouxe para os nossos corações. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio e mansidão. Então, o que acontece? As primícias do Espírito veio. Deus fez com que o Espírito Santo, Jesus disse: ei que eu vos mandar o Consolador. Então, meus irmãos, nós desfrutamos hoje de um pouquinho que vai acontecer no céu. Paz, amor, alegria. Você gosta disso? Pois é as primícias, é um pouquinho, mas quando nós somos arrebatados, nós vamos tomar posse de tudo que está lá. Tudo para a igreja do Senhor. Hoje é só um pouquinho que nós estamos desfrutando. Aqueles que recebem Jesus, desfrutam no coração. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei para isso. Então, meus irmãos, estamos desfrutando. Paulo até diz lá em Coríntios, me parece que é em Coríntios 2,9, 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nos foi revelado pelo Espírito Santo. Isso está sendo revelado pelo Espírito a cada dia, meus irmãos. As delícias, os prazeres celestiais. Amém, meus amados? Quinto esclarecimento. Paulo põe na balança os sofrimentos e a grandeza do porvir. Verso 18. Porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É como se estivesse em uma balança um prato de um lado e um prato do outro lado. E Paulo colocasse de um lado o sofrimento que nós estamos passando, as angústias, as dificuldades, as dores, e do outro lado, as glórias do porvir. Paulo diz que não tem nem como comparar. Não há de comparar, porque eu tenho por certo, meus irmãos, que não há de comparar, que a glória do porvir é muito maior. Paulo que está dizendo aqui, meus irmãos, que vale a pena sofrer por causa de Cristo Jesus. Seja forte,
Não deixe Jesus por nada. Quantas pessoas que estão abandonando a fé, abandonando Jesus, esquece das glórias do porvir. Isso é certo. Paulo diz isto, tenho por certo. Ele estava sofrendo perseguição, sofrendo dores, açoites, de todas as formas, fomes, naufrágios, mas ele dizia, eu tenho por fé o que vem é muito maior, não dá nem para comparar, nem para comparar. Amém, meus amados? Então, esteja firme, perseverante. Amém, meus queridos? Duas realidades. A realidade do sofrimento e a realidade de quê? Das glórias que tem para cada um de nós. É o que Paulo mostra nesse texto com muita clareza, com muita nitidez. E a título de introdução, vamos voltar lá para a introdução novamente. Certo? Eu lembro do pregador que veio aqui, né? Bom, a título de considerações finais, no final, lembra? Um irmão muito querido. Então, meus irmãos, a título de considerações finais, Paulo mostra no versículo 24 e 25, vamos ler lá? Versículo 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja só, meus irmãos, Paulo mostra nesse versículo 24 e 25, três requisitos. Paulo mostra nesse versículo três requisitos para o cristão que está esperando a glória. Quem aqui está esperando essas glórias? Por favor, levante a mão. Você espera? Amém. Você espera, então precisa desses três requisitos. Primeiro, ele disse o seguinte: porque na esperança fomos salvos. O que ele está dizendo aqui que é necessário termos o quê? Esperança. Essa esperança, meus irmãos, tem que arder em nosso coração. Temos que alimentar em nosso coração esperança. Edilson, esperança de algo melhor, esperança de uma vida melhor, esperança de uma paz, esperança de alegria, esperança de mudança, não nesse governo, mas em Cristo Jesus que nos prometeu. Em Cristo, meus irmãos, esperança da glória. Segundo requisito, veja só. Ora, a esperança que vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? O que Paulo está falando aqui? De fé. De fé. Você está esperando? Pois é, tenha fé que vai receber. Acredita, Igor, né? O que está preparado lá é para você, é para mim, é para a igreja, é para todos os servos na face da terra, meus amados. Tenha essa fé, não deixe a sua fé ser abalada. Às vezes a gente olha, meus irmãos, em alguns, no Google, ou olha nos Kawaii, YouTube, pessoas desfazendo da fé, diminuindo a fé, desfazendo a glória. Cuidado! Esse é o objetivo do diabo, levar o maior número de pessoas para o inferno. Mas Deus quer que essa esperança e que essa fé esteja ardendo em nosso coração. Terceiro requisito, veja só o verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, o terceiro requisito é paciência. Está sofrendo? Paciência. Lá em casa sempre eu falo, Gabriel às vezes está passando, ou tem alguma dificuldade, passando alguma luta, ou tem que resolver alguma coisa. Filho, o que é que precisamos ter? Paciência.
Às vezes minha esposa está lá lastimando, difícil, foi esse dia numa consulta, chegou cedo, saiu quase na hora do almoço. Né? Aí ela mandou, tem tantas pessoas na frente. Eu mandei para ela, paciência. Meus irmãos, paciência, cultive a paciência. Nós somos, meus irmãos, a geração mais impaciente que tem. Já percebeu? Você vai mexer no celular. Se o celular demorar um tiquinho, você está pronto para quebrar ele. Eu tenho uma torneira lá em casa, que você abre a torneira, ela não vem de uma vez. Demora um pouquinho, depois começa a escorrer. Aí, meu bem, amor, troca essa torneira, não estou aguentando mais. Meus irmãos, é 2 segundos só. Então, geralmente as mulheres é mais impaciente, né? Trabalham mais, lutam mais, batalham mais, né? Parece que são mais trabalhadoras. Então, meus irmãos, mas a paciência é importante em nossas vidas. Cultive a paciência. Amém, igreja? Porque um dia estaremos participando de algo chamado arrebatamento. Veja só. Será que eu vou encontrar eu ali? Será que é onde eu estarei ali subindo para a glória? Parece que eu estou vendo ali Igor. Parece que eu estou vendo você ali. Estou vendo minha esposa, meus filhos. Eu estou vendo os pastores dessa igreja. Meus irmãos, eu estou vendo cada membro da igreja ali subindo. Estão indo ali, estão subindo. Vamos ler o versículo que diz a respeito disso? Coloque aí para nós, vamos ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Aleluia! Glória, 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 glória a Jesus. Oh, meus irmãos, este é o nosso prazer, aleluia. Baixe sua cabeça. Pai Santo, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra que está escrita aqui, Senhor. Ó Pai, pelas promessas que está aqui na tua palavra, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor amado, que o Senhor tem falado ao coração da tua igreja, através do que está escrito, através dos teus servos que tem ministrado aqui. Pai, dê-nos força. Ó Pai, ajude-nos a alimentar a esperança. Ó Pai, fortalecido na fé e ter paciência. Eu tomo posse para a minha vida e para a tua igreja, em nome de Jesus.